Senhor presidente, autoridades aqui presentes, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, meu muito boa noite. Como propositor dessa audiência pública, fico muito contente em ver esse plenário lotado, repleto de pessoas com vontade e com o intuito de melhorar o nosso transporte coletivo do município de Palhoça. Não foi com outro propósito que viemos aqui. Ninguém gostaria e ninguém precisaria estar aqui se não tivéssemos atravessando por essa situação no município de Palhoça. Recentemente, tivemos algumas situações, alguns problemas, com uma empresa falindo, responsável pelo transporte do sul do município, e outras situações. E diante disso, a população clamava pelo apoio do poder público. Constantemente estamos sendo cobrados, nós vereadores, e aqui eu agradeço a presença desses nobres vereadores que aqui estão representando o povo. Então, é nossa obrigação, os legítimos representantes do povo, estar aqui hoje defendendo uma causa tão nobre e tão digna quanto a causa do transporte coletivo. Então, sugiro que essa audiência seja produtiva, direcionada realmente aos problemas do transporte coletivo. Por isso aqui estão representando o Poder Público Municipal, o Executivo, a empresa Jotur, o DETER e outras pessoas interessadas, e várias pessoas interessadas, porque aqui nós temos uma pequena fatia de pessoas que usam o transporte coletivo diariamente, mas são as pessoas realmente interessadas em resolver essa situação. Não estamos aqui caçando bruxas e não estamos aqui para falar de situações ocorridas lá atrás, mas estamos aqui para resolver de uma vez por todas a situação do transporte coletivo. Não vai ser essa audiência pública que vai resolver os nossos problemas. Estaremos enganados se pensar em saber que amanhã entraremos no ônibus já resolvido o problema. Mas aqui é o primeiro passo, coisa que nunca houve. Me desculpem, vereadores de outros mandatos, mas esse é o meu primeiro e o primeiro de vários que estão aqui. Mas essa audiência já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Eu duvido se algum outro representante do povo, em outra legislatura, não sabia do ocorrido em Palhoça. Eu vivo isso todos os dias dentro da minha casa, que os meus 2 filhos e a minha esposa utilizam o transporte coletivo. As reclamações já vêm dentro da minha casa. E eu não culpo aqui a Jotur, mas eu culpo o coletivo. Eu culpo o poder público municipal, o poder público estadual. Nós temos uma parcela de culpa, sim, porque deveria hoje estar aqui 30 mil pessoas. Ali fora deveria ter no mínimo 5 mil pessoas, porque avisados foram. Demos publicidade a essa audiência pública, não medimos esforços para que todos fossem convidados. Sei que é uma quinta-feira, não é um dia talvez muito apropriado, mas poderíamos estar aqui fazendo mais força para resolver a nossa vida. Porque quem passa 2 horas e meia dentro de um ônibus para ir trabalhar e vir do trabalho cansado, deveria ter mais interesse. Eu falo daquele idoso que reclama quando entra pela porta da frente
e tem apenas 2 ou 3 assentos para ele sentar, e vai em pé daqui a Florianópolis, porque ele é impossibilitado de passar na catraca para ir na parte de trás do ônibus. Isso é uma falha, já deveria ter resolvido, mas outras situações, cadeirantes, deficientes visuais, gestantes, esses problemas a gente vive o dia a dia no nosso transporte coletivo. E todos sabem disso, inclusive a Jotur, que deveria ter uma ouvidoria, se é que já não tem, para estar resolvendo essas situações. A prefeitura deveria estar resolvendo essa situação. O secretário de transporte, o PROCON, mas já deveria estar engajado nessa luta, junto com o povo, porque são funcionários públicos pagos pelo povo. Então isso já deveria estar acontecendo. Mas tem um ditado que antes tarde do que nunca. Temos que estar aqui, sim, e graças a Deus, essa audiência está acontecendo e não tenho dúvida que daqui para frente nós iremos ter um transporte público de qualidade, porque como falei, não vai acontecer amanhã, mas quem sabe daqui a 6 meses, 1 ano, nós estaremos sentados e indo daqui a Florianópolis, talvez em 20 minutos, 30 minutos, não mais em 1h30, não mais em 2h30, porque essa viagem de 2h30 é praticamente daqui a Curitiba. E quem aguenta ir daqui no centro em pé, passando dificuldades, muitas vezes os ônibus quebrando, quem tem, me desculpa, paciência para aguentar tudo isso? Isso não ocorre há 6 meses atrás, isso já vem há muito tempo. Isso é culpa do poder público, porque não constrói estradas, não dá condições, boas condições da empresa desenvolver um transporte de qualidade, concordo. Se tivesse um corredor exclusivo de ônibus, talvez isso já estaria sido resolvido, mas nunca foi discutido. Então, gente, esse é o nosso intuito, e esse é o nosso dever, de estar aqui defendendo os interesses da população. Me desculpem, e me desculpa, poder público, a empresa concessionária, quem quer que seja, mas eu não posso me calar diante de tantos relatos que chegam até nós diariamente. Eu duvido se cada vereador aqui não filtra no mínimo 10 reclamações por dia. Então não podemos nos calar diante disso tudo. Eu escutei relatos de pessoas que ligaram 21 vezes para a Jotur para fazer uma reclamação, mas ela não conseguiu falar. 21 vezes. Eu escutei relato de pessoas que ligaram para a ouvidoria da prefeitura um dia inteiro, não conseguiram fazer uma reclamação. Essas pessoas vão recorrer a quem? Essas pessoas que pagam muito caro pela passagem do transporte coletivo. Essas pessoas que sequer foram ouvidas quando mudou o sistema de transporte coletivo no nosso município. Não teve uma audiência pública e uma reunião para tratar daquela estação de transbordo. Quando a passagem aumenta, ninguém é ouvido. Simplesmente aumenta. A prefeitura não chama a população, não chama os vereadores, não chama ninguém. Simplesmente reajustam. Então temos que dar um basta, gente. Nós temos que manter um canal de comunicação entre os poderes desse município, a empresa concessionária e a população. Então também nessa audiência pública, nós formaremos uma comissão paritária com representantes do poder público, executivo, legislativo, representantes da empresa e, o mais importante, os representantes da população, os representantes do transporte coletivo, porque é inadmissível
que quem usa o ônibus é o cliente e é inadmissível que uma empresa, que a prefeitura, não ouçam essas pessoas. Nós temos que parar com isso, gente. Nós pagamos a passagem. Só existe uma empresa porque nós bancamos. Então está na hora de dar o devido respeito. Então espero que essa audiência seja uma audiência produtiva. Era isso que eu tinha para falar. E muito boa noite a todos.